Boa tarde, meninas. Vamos começar agora nosso segundo bloco da nossa disciplina, né? E nesse segundo módulo a gente vai trazer o planejamento como instrumento da gestão, né? Como que a gente vai utilizar esse planejamento para conseguir formular uma política pública, para gerir essa política pública. E é isso que a gente vai iniciar nesse segundo módulo, né? E aí a gente tem o planejamento no campo das políticas sociais. Para começar o nosso estudo, a gente vai se perguntar, mas o que é planejamento? Qual o conceito de planejamento e como isso nos ajuda na gestão das políticas sociais, né? E aí a gente entende que o planejamento é uma característica inerente à atividade humana. Não é algo que está tão distante da gente, não é algo que, mas o que é planejamento? O que a gente faz no planejamento? É algo que está aqui do ladinho da gente, pertinho da gente no nosso dia a dia e a gente às vezes não percebe. Né? Então, a mais simples tarefa, como sair diariamente para o trabalho, exige desde a divisão do tempo entre rotina doméstica, higiene pessoal, quanto tempo leva para tomar banho, o que eu tenho que fazer para chegar até o trabalho? Né? Qual é a minha rotina doméstica para que eu chegue ao trabalho? Tudo isso é planejamento. Né? Alimentação, escola dos filhos, até a opção pelo meio de transporte a ser utilizado, a definição do trajeto e a previsão de possíveis imprevistos com o trânsito. Ou seja, esse planejamento ele está ligado no nosso dia a dia, nas nossas pequenas tarefas e a gente às vezes não percebe, né? Por exemplo, se eu vou sair para o trabalho, eu tenho que entrar no trabalho às 8 da manhã, que horas que eu tenho que sair de casa? Eu tenho que contar que vai haver algum imprevisto durante esse percurso, que eu possa eventualmente me atrasar. Então, tudo isso, esse pensamento, essa estratégia, esse planejamento está no nosso dia a dia, tá? Então, nesse contexto, a gente compreende que o vivente do cotidiano é sim um gerenciador de tarefas, né, de tempo, de recursos, de riscos e de imprevistos. Né? Então, nós, seres humanos, estamos em constante planejamento no nosso dia a dia, das nossas atividades pertinentes aos nossos afazeres domésticos, ao nosso trabalho. Tudo a gente conta o que vai haver o que a gente vai utilizar de recurso para efetuar aquela tarefa, o que a gente vai utilizar de pensamento enquanto a riscos e imprevistos. Né? Então, tudo isso faz parte do planejamento. Então, é especialmente o gestor de objetivos e ambições mais particulares. O movimento do dia a dia não acontece sem propósito. Ou seja, a gente não faz nada no nosso dia a dia sem propósito algum. A gente tem um objetivo a atingir. Né? O movimento do dia a dia, como a gente viu, não acontece sem propósito. Cada qual, independente da ordem de grandeza, decide sobre o seu pódio de chegada, a sua meta pessoal e as suas próprias estratégias. Então, se eu tenho um objetivo a ser alcançado no final do dia, por exemplo, que estratégias eu vou utilizar para alcançar esse objetivo? Que recursos eu vou utilizar? Né? Então, tudo isso faz parte do planejamento. E aí, gente, diante desse primeiro conceito mais trazido para o nosso dia a dia, de que tudo que a gente faz decorre de um certo planejamento estratégico para a gente poder alcançar um objetivo final, a gente destaca que o planejamento no ambiente institucional ou na implementação de políticas públicas, ele parte desses mesmos princípios que a gente já conhece e a gente pratica todos os dias. Entretanto, está submetido a um conjunto de normas, códigos, exatamente por tratar de questões que transcendem a questão a decisão particular. Então, qual a diferença desse conceito que eu utilizo no meu dia a dia, conceito de planejamento utilizado no nosso dia a dia para a gente conseguir alcançar um objetivo que é particular nosso, e a diferença entre o planejamento utilizado na gestão de uma política pública? É que essa política pública ela não é de interesse particular, ela é de um interesse coletivo. Então, essa decisão ela já se torna mais ampla. Né? Então, para isso, para que aconteça essa gestão, esse planejamento dessa formulação de políticas públicas, a gente tem que estar atrelado códigos, normas, submetido a esses normativos para que a gente consiga efetuar um trabalho efetivo e que ele alcance a todos de forma igualitária, de forma equitativa também, né?
E aí, para que a gente consiga planejar de uma forma mais eficaz, de uma forma que a gente consiga alcançar nossos objetivos com eficiência, a gente tem que utilizar procedimentos, utilizar estratégias, né, para que a gente possa chegar ao final daquele trabalho, daquele objetivo, de forma satisfatória. Né? Então, para que a gente, qual o caminho percorrido no planejamento? O que é preciso nesse planejamento inicial? A gente precisa ter três princípios básicos que vai auxiliar a gente nesse processo de planejamento. O primeiro é o conhecimento, ou seja, a gente precisa conhecer, né, a realidade em que a gente vai eventualmente trabalhar. A gente precisa saber o que está fazendo, saber o que está desempenhando, que atividade eu estou desempenhando para poder alcançar meu objetivo. E por fim, a gente tem que propor. Depois que eu conheço a realidade, depois que eu sei o que está acontecendo e o que eu vou fazer para modificar aquela realidade, eu vou propor atividades e vou propor ações. Né? Então, esse caminho básico do planejamento é de suma importância para que a gente tenha uma atenção maior e um resultado melhor. Né? Porque a gente não pode planejar a esmo sem saber o que está fazendo. Né? Então, a gente tem que conhecer, saber e propor. Então, tendo aqueles primeiros passos ali como uma premissa para desenvolver o nosso trabalho, a gente vai atentar para para a seguinte frase: o processo é mais importante que o produto final. Por que o processo é mais importante que o produto final? Porque não adianta a gente pensar lá no objetivo final se a gente não vai saber como executar as atividades para se chegar àquele objetivo. Então, por isso é tão importante que a gente conheça a realidade, que a gente conheça o contexto em que a gente vai trabalhar. Conhecendo esse contexto, a gente vai saber o que fazer. E sabendo o que fazer, a gente propõe. Né? Então, esse processo de elaboração, esse processo de planejamento é importante. É importante porque só assim a gente vai conseguir alcançar um objetivo de forma eficaz, de forma que satisfaça as necessidades e demandas que nos foram ofertadas. Né? Portanto, um elemento fundamental na conceituação do planejamento é a sua compreensão enquanto processo. Então, a gente não pode conceituar planejamento sem detalhar o processo, sem dar importância para o processo. Né? Não é pensar só no objetivo ao ser alcançado, não é pensar só no resultado, é pensar estrategicamente no processo. O produto de um processo de planejamento é o plano, que a gente vai ver mais à frente. A gente não deve confundir. O plano é um instrumento de orientação que reúne as conclusões do processo de planejamento. Então, se eu quero intervir em uma realidade, se eu quero intervir em um contexto, eu vou conhecer, eu vou saber o que eu vou fazer e vou propor. Isso é o planejamento. Quando eu planejo, eu tenho que organizar as ideias que eu planejei em algum lugar. Né? Então, eu vou traçar um plano de execução, que é o que a gente vai ver mais na frente, como eu falei. Esse plano de execução é um instrumento de orientação para as minhas atividades que eu vou propor durante todo esse percurso, né? E aí, para poder alcançar o meu objetivo final. E esse plano ele é composto de várias declarações que buscam definir com maior precisão possível o que se pretende exatamente alcançar, como a gente pretende exatamente alcançar o propósito final. Né? Então, esse plano ele vai ser recheado de orientações, vai ser recheado de atividades que eu vou desempenhar durante todo o meu processo para se chegar a um objetivo final. Dessa forma, a gente pode entender que essa conexão entre plano e o processo e o planejamento, ela é uma conexão de forma circular, né? Ele é um processo constante. A gente não vai planejar e executar e pronto, acabou. Não, a gente vai estar sempre nesse processo, vai estar sempre nessa forma circular, onde a gente começa com o planejamento, aí parte para o processo de execução, né? E aí a gente vai para o plano, que o plano é o resultado do nosso planejamento, é as nossas orientações. E aí eu vou estar em constante planejamento, porque a realidade ela não é estática, ela é dinâmica. A realidade sendo dinâmica, o meu planejamento ele não é parado, né? Porque vão acontecer imprevistos, vão acontecer infortúnios que podem me fazer mudar o plano que eu tracei inicialmente.
né? Então, de que forma eu vou abordar essa realidade agora? Então, por isso que é importante esse processo linear, esse circular, onde a gente vai estar em constante planejamento, planejando, processando e criando plano para poder orientar nossas atividades. É um processo, então, circular. E aí, diante de todo esse conceito inicial que a gente veio abordando, a gente tem umas questões para refletir. Inclusive, essas questões eu vou deixar como atividade para vocês, para a gente poder debater lá no chat, ou para vocês me responderem online. Eu vou orientar no final da aula, né? Então, a gente reflete qual o estado atual da realidade sobre a qual se planeja intervir, né? Qual é o estado? Por isso que eu tenho que conhecer a realidade que eu vou intervir. Conhecendo a realidade, eu vou saber qual é o estado que ela se encontra. O que eu vou mudar ali? Né? Qual o meu resultado final? Como o meu resultado final vai impactar naquela realidade? Qual o meu futuro desejado? Né? Então, essas perguntas elas são importantes para a gente poder traçar um planejamento. Quais os obstáculos, potencialidades e oportunidades? É importante a gente ver isso lá no começo, quando a gente começa a planejar. Que obstáculos eu posso enfrentar durante a execução da minha política pública? Né? Como eu posso, quais são as minhas potencialidades ali naquela realidade? O que eu posso explorar de melhor ali? Né? Quais os meios disponíveis e necessários para que o projetado seja possível? Então, que recursos eu vou utilizar, que recursos eu vou precisar para chegar no futuro desejado? Então, tudo isso a gente se pergunta lá no processo inicial de planejamento para poder chegar no nosso plano de execução. Então, eu coloquei aqui essa ilustração para vocês entenderem de forma desenhada como que isso funciona, de fato, né? Então, qual a realidade atual que eu vou intervir? Como é que ela está? O que está acontecendo nela? Qual o contexto que ela está inserida? Né? O que está acontecendo que nesse contexto, nessa realidade, que eu posso modificar? Né? Qual é a realidade desejada? Diante do que eu conheço da realidade atual, que realidade eu quero alcançar? Né? Como eu quero que essa comunidade, essa realidade que eu vou intervir, como eu quero que ela seja daqui no futuro? Né? E para isso a gente vai se perguntar como vamos chegar lá. Né? Esse como vamos chegar lá é a questão do planejamento e de que ações eu vou formular para que eu consiga chegar no meu objetivo final, para que eu consiga chegar na minha realidade desejada. E, se possível, a gente, no meio do percurso, vai se perguntar novamente qual a realidade atual, né? Já mudou alguma coisa? O que eu preciso melhorar para chegar na realidade desejada? Né? Então, esse processo circular é um processo de constante avaliação também. Enquanto eu avalio o que eu estou fazendo, o que eu já fiz, eu tenho a oportunidade de melhorar, eu tenho a oportunidade de ver os desafios que eu enfrentei e como não enfrentar novamente esses desafios, como melhorar. Então, assim, a gente vê que o planejamento ele é cheio de detalhes, de características que compõem o seu conceito, né? Então, dentre essas características, a gente tem conhecimento sobre a realidade, que é o fundamental, é o essencial, é o princípio básico fundamental, é o conhecimento da realidade, né? A tomada de decisão, né? Essa tomada de decisão é o que eu vou fazer para mudar aquela realidade, que decisões eu preciso tomar, que ações eu preciso propor, né? E aí a gente vai para a execução. Depois que eu já tenho meu plano estratégico, meu plano de execução formulado, que atividade dentro desse plano, todas as atividades possíveis dessa execução, eu vou partir para a realização desse plano, né? Que é a execução. Dentro da execução, a gente vai estar em constante monitoramento e avaliação, que foi o que eu acabei de falar na lâmina anterior. A gente precisa avaliar, precisa monitorar para saber se nosso plano está no caminho certo. Se eu preciso modificar algo, se eu preciso ponderar algumas coisas, se eu preciso pôr limites para que a gente enfrente de forma eficaz e tenha uma realidade satisfatória no final, né? E aí vai estar em constante processo circular. E aí, ao final disso, a gente vai entender para que planejar. Por que é tão importante planejar? Para melhor conhecer a realidade, para melhorar a compreensão e aprendizagem,
né, para democratizar a tomada de decisão, democratizar na questão de o que é melhor para aquela realidade. De que forma eu vou saber? Conversando com quem está lá, conversando com quem está naquele contexto, tá? Tomar decisões acertadas, organizar a operacionalização das ações, perceber e corrigir desvios, ou seja, tudo isso a gente vai ter no processo de planejamento. E aí, então, a gente vai entender como é que, por que é importante esse planejamento num contexto de mudança dentro do âmbito das políticas sociais, né? Porque o processo de planejamento, ele se dá dentro desse contexto de mudança, obviamente de uma situação original, que é a realidade atual, para uma situação melhorada, uma situação que a gente vai querer que aconteça naquela realidade, através do enfrentamento de problemas, de expressões da questão social, que a gente vai aproveitar as oportunidades para poder superar essas expressões, né, através do planejamento e da formulação de políticas públicas. Né? Algumas das metodologias de planejamento mais utilizadas referem-se a esse momento como análise de ambiente, análise de cenário, ou estudo de contexto, ou simplesmente diagnóstico. Ou seja, o conhecimento da realidade que a gente tanto falou é a questão do diagnóstico. Como é que eu vou intervir sem saber o diagnóstico daquela realidade? Né? Então, por isso que é de suma importância. E aí, ao concluir o diagnóstico, a gente avança para o ciclo da definição da realidade desejada, por meio da formulação de objetivos. E é comum a utilização de termos objetivo geral e objetivo específico, para a gente poder traçar de forma mais eficaz o nosso objetivo final. Né? O que eu pretendo? Como é que eu vou intervir? Como é que eu vou mudar a realidade e como essa mudança vai impactar aquela realidade, tá bom? E mais à frente a gente vai ver novos conceitos e novas formas de planejamento.